Eu vim aqui para falar com vocês sobre como superar as crises e encontrar a felicidade profissional. É bom destacar que este momento de crise é uma crise mundial. Todas as pessoas, todas as empresas estão enfrentando um problema grave gerado pelo Covid-19, afetando toda a população, né, e todas as empresas em todo o planeta. Mas pensando em crise específica, passando esse momento, nós teremos outros momentos de crise e certamente vocês já viveram momentos de crise pessoal e profissional, individual, não nessa pandemia que nós estamos vivendo. Vamos falar em crise de forma geral. A definição de crise, se você for buscar no Aurélio, ela quer dizer que é um momento perigoso, né, ou um momento difícil, um momento de desordem, é um momento crítico, uma situação aflitiva para todos que estão envolvidos. É uma situação anormal, mas é um momento grave, é uma situação e que vai passar. O que nós precisamos ter em mente é que a crise ela nos afeta em determinado momento e esse momento passa. Nós precisamos ter força suficiente para superar essa crise. Então, esse instante em particular me fez lembrar da minha infância. Na década de 70, nós vivemos uma crise bastante grave no Brasil, crise de desemprego, uma crise de insegurança, o processo político na mão dos militares, tínhamos o processo recente do AI-5, enfim, era um momento bastante difícil. Eu estava na escola naquele instante, estava fazendo o ensino médio, e na nossa escola nós tínhamos várias atividades, né? E eu tinha lá um professor, nós o chamávamos de monge, era um professor de filosofia, e volta e meia nós recorríamos a ele, e eu lembro que naquela época, né, por conta dessa questão de crise para cá, crise para lá, eu fui perguntar para ele, professor, como é que nós vamos superar essa crise? E aí ele disse para mim o seguinte, nós somos como grãos de areia. Ele ficou me olhando com aquela cara de paisagem, como todo filósofo. Pensei, não entendi, né? Por favor, me explique, como assim nós somos como grãos de areia? Aí ele diz o seguinte, olha, nós somos como um grão de areia, cada um de nós, como se fosse um grão de areia num monte de areia. Tem aqueles grãos de areia que estão na parte superior e alguns estão no topo. Nós estamos em algum lugar desse monte de areia. O que é uma crise? Um vendaval num monte de areia provoca uma crise, porque mexe com boa parte, ou se não todo esse monte de areia. Então aqueles grãos de areia que estavam no domínio, que estavam no topo, eles eventualmente perdem posições para os imediatamente abaixo deles, ou vice-versa. E dependendo da movimentação, dependendo da crise, da intensidade da crise, eventualmente aqueles demais lá de baixo podem subir e os lá de cima podem sumir. Eu fiquei com aquilo na cabeça e fui para casa pensando. No meio do caminho eu parei num parque, tinha um playground, e eu me sentei no banco perto do playground e fiquei olhando para a caixa de areia e eu me vi num daqueles grãos de areia. E fiquei pensativo ali olhando para aquilo, nossa, como nós somos pequenos diante de tanta coisa que acontece à nossa volta, e nisso chegou um cachorro. E o que esse cachorrinho fez? Cagou na areia, em cima de mim, do meu grão de areia. Imagina como eu me senti, eu falei, meu Deus do céu, a vida não pode ser assim. Não pode ter esse fim. Eu não posso acabar desse jeito. No dia seguinte, voltei para falar com o monge, falar com o professor de filosofia. Professor, eu não quero que a minha vida termine desse jeito. E ele me disse, a vida, como disse Aristóteles, e eu não tinha a menor ideia quem era Aristóteles naquela época, o segredo da vida é o desabrochar da natureza de quem a vive. Aí eu fiquei mais intrigado ainda. Aquela cara de paisagem dele me fez pensar, eu terei que saber o que é isso um dia, mas não vai ser dessa vez. Como a juventude é algo muito dinâmico, eu fiquei com aquilo na cabeça e tenho até hoje. Mas a vida andou, a vida progrediu e eu precisava trabalhar, e eu precisava me desenvolver. Eu já estava com 16 anos e não gostava de estudar. Eu lembro muito bem que eu não era muito atento aos estudos, não gostava de estudar. E aí eu me vi numa situação difícil. Como é que eu vou ingressar no mercado de trabalho se eu tenho só o colegial? Enfim, mas era uma situação muito normal para os garotos daquela época. Na verdade, eu estava terminando o ginásio para entrar para o colegial, era uma coisa bastante normal nessa faixa etária. Aí eu contei com a ajuda dos colegas do futebol, ou seja, hoje nós chamaríamos do network. Então, o network me ajudou a sair daquela situação difícil de necessidade de ingressar no mercado de trabalho. Mas eu não gostava de estudar, esse era um grande problema. Porque eu terminei o ensino médio, eu terminei o colegial,
não voltei mais para a escola. Para mim já bastava. Eu estava trabalhando numa grande empresa, numa instituição financeira, não precisava mais de estudo, estava tranquilo. Acontece que, com 20 anos de idade, casamento marcado, o gestor da minha área me chamou e disse: olha, meu amigo, chegou a sua hora. Você só tem o colegial. Todos aqui, aqueles que não têm um título, que não são contadores formados, que não são administradores formados, que não são economistas, estão na faculdade. E você nem na faculdade está. Então eu não tenho outra medida que não seja te dispensar. Mas como você tem boa vocação para o esporte, eu sugiro que você vá jogar bola. Eu pensei, caramba, esse não deve ser o meu destino. E contei de novo com os amigos para conseguir uma recolocação profissional. O network novamente me ajudou muito a voltar para o mercado de trabalho. E assim foi. Por conta do network, dos amigos, eu consegui uma colocação rapidamente numa outra instituição financeira. E nessa instituição financeira eu trabalhei 20 anos. Dos 20 aos 28 anos foi uma progressão continuada, baseada no conhecimento empírico, em muito trabalho. Trabalhei em quase todas as áreas do banco, no processo operacional, e fui me desenvolvendo profissionalmente. Eu tinha uma bagagem, uma experiência profissional muito grande, pronto para ser promovido e assumir uma gestão administrativa. Eis que o diretor de RH na época me convidou e me chamou para um café e disse: olha, eu já tenho uma agência para você ser gerente administrativo. Fiquei todo empolgado e ele me disse: só que eu fui olhar o seu currículo e ele está desatualizado. Eu não encontrei o seu diploma de curso superior. Aí eu engasguei. A crise chegou sem me avisar. Enfim, eu precisava de um diploma. Eu precisava ter uma formação superior. Foi uma correria danada. Felizmente eu consegui, ainda faculdades que estavam abertas para fazer o vestibular, consegui fazer o vestibular e superei a nota necessária, consegui ingressar na faculdade e ali comecei a minha primeira graduação. E que me ajudou muito nessa fase, consegui aquela promoção. Com esse título de graduação em administração, eu consegui progredir ainda mais dentro do banco. Isso foi acontecendo e essa progressão e essa ascensão dentro da empresa seguiu até os 40 anos. Eu cheguei ao patamar de gerente de produtos, gerente de um departamento grande dentro do banco, responsável pelo desenvolvimento de uma série de produtos. Estava no quarto estágio, de cima para baixo, dentro da escala do banco, mas só com a graduação. E o banco foi vendido. Aí chegou a minha terceira crise profissional. O banco foi vendido e eu fui vendido junto com o banco, ou seja, as posições que se sobrepunham foram descartadas e foi o meu caso. Com 40 anos de idade, apenas um diploma nas mãos, um diploma de administração, para se conseguir um emprego com a faixa salarial que eu tinha, era realmente muito difícil. Novamente eu recorri ao meu grande network e de fato o network me ajudou novamente, eu consegui a recolocação graças ao network, mas com um comprometimento de conseguir uma especialização que pudesse me dar bagagem o suficiente para eu poder exercer as funções necessárias para aquele cargo que eu iria desempenhar. Então, foi atrás de uma pós-graduação. Esse foi um momento mágico na minha vida, foi um momento onde acendeu a luz e o brilho de que, olha, você precisa de um plano B. Você não pode ficar à mercê de uma situação tão fragilizada, tão debilitada, de uma crise momentânea, um simples fato poder te deixar numa situação completamente frágil, sem a sua remuneração. E foi aí então que, baseado na experiência profissional ao longo dos anos nesse banco, reproduzindo conhecimento interno, porque embora eu não tivesse nenhum preparo para a docência, para o ensinamento, o meu conhecimento técnico era suficiente para que eu pudesse compartilhar e reproduzir conhecimentos dentro da instituição. Coisa que era o que eu mais gostava de fazer. O momento que eu mais me sentia feliz era quando eu podia compartilhar o conhecimento que eu tinha com os demais colegas. E, indo para a graduação, indo fazer a minha especialização, eu realmente me encontrei.
porque ali eu tive oportunidade de perceber que nos diversos seminários eu tinha uma certa facilidade para explicar os conteúdos que eu tinha para compartilhar. E daí surgiu a ideia de um plano B. Um plano B que seria a docência para pós-graduação, para cursos supletivos, para graduação, enfim, aquele plano B era o que mais me satisfazia. Então eu estava bem confortável naquele instante, onde eu encontrei parte da felicidade profissional que eu tanto esperava, que eu tanto procurei. Porque a instituição financeira onde eu trabalhava era ali onde eu conseguia a minha boa remuneração. E nos momentos onde eu podia compartilhar os meus conhecimentos com os meus alunos, era onde eu realmente me sentia gratificado por aquele trabalho. Enfim, aos 45 anos eu já me via numa situação com duas profissões, dois empregos, na verdade. Um que me dava renda e outro que me dava prazer. Com 50 anos, a última crise bateu a minha porta. Por quê? Somente a especialização já não era mais suficiente para que eu pudesse continuar lecionando na graduação. Aí sim, parti para o meu mestrado. E aí foi a realização absoluta, onde eu realmente me encontrei. E aquela mágoa que eu tinha, aquela dificuldade que eu tinha com os estudos, eu percebi que era algo inexistente. Que os estudos e a busca por conhecimento é algo extremamente gratificante e que nos enche de alegria e que nos enche de potência de agir ao nosso favor. Então, eu fui completar a minha especialização, meu curso de mestrado, e o curso de mestrado me permitiu fazer estudos sobre a formação profissional. As dificuldades que se tem na formação profissional é algo que afeta todos os jovens e todas as pessoas que tentam ingressar no mercado de trabalho, e mesmo aqueles que já estão no mercado de trabalho têm certa dificuldade para progressão nesse mercado de trabalho. Enfim, hoje eu posso dizer que eu tenho uma profissão que realmente me agrada. E aí eu resgatei aquilo que o professor de filosofia havia me dito quando eu estava no ensino médio. Que eu perguntei para ele qual é o segredo da vida, e ele me trouxe Aristóteles. O segredo da vida é o desabrochar da natureza de quem vive. O desabrochar de uma planta, uma flor, significa a excelência da natureza em si. Portanto, atingir a excelência da vida é estar no local onde se é feliz, fazendo o que se gosta. E é exatamente onde estou. Eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem. Não sejam um gradaria e deixem que as crises abatam vocês. Reajam com força, reajam com muita força a todas as crises que vocês puderem enfrentar, porque ela será passageira. Faça o que for preciso para superar o momento de crise, porque num determinado momento ela vai passar e você vai superar esse momento. Tá? E então, quando você conseguir superar esse momento, aí você procure um lugar onde é feliz fazendo o que você gosta efetivamente. Só então você conseguirá ser realizado. E essa realização me faz lembrar um outro filósofo do século XVI, Spinoza, que ele diz o seguinte sobre a felicidade. A felicidade se manifesta na potência de agir. E a potência de agir cabe a nós mesmos agirmos com toda a nossa força, toda a nossa alegria, quando nós nos realizamos fazendo aquilo que gostamos e estamos no lugar onde gostamos. Agir para o futuro por meio de estudo. Estudem. A única forma que nós temos de conseguir potência para agir é a partir do conhecimento. É a partir daquilo que nos apropriamos de sabedoria, para poder colocar essa sabedoria, essa teoria em ação. Formação acadêmica, especialização, pós-graduação, mestrado, cursos complementares, todos esses meios são recursos que nós temos para nos apropriar de conhecimento e com certeza termos potência de agir para o nosso futuro e para a nossa felicidade. A busca por apropriação de conhecimento para ser autossuficiente naquilo que você desejar, naquilo que você buscar. O segredo para enfrentar qualquer crise está dentro de nós. É aquilo que nós temos de conhecimento e isso ninguém tira da gente. Não seja omisso ao conhecimento.
busque se aprimorar. Uma universidade, um curso complementar, busque se apropriar de conhecimento, porque só com ele você conseguirá ser feliz. Estando no lugar onde você se sente bem, a felicidade profissional também irá acontecer. Espero que tenha contribuído com este momento e para os momentos de crise futuros também. Um grande abraço a todos.